Olá, meus queridos alunos do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Sátiro Dias. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos, a nossa viagem pelo mundo da história. Então, na aula passada, nas últimas aulas, falamos sobre o Egito, que foi a majestosa civilização que se desenvolveu no continente africano, que causa inspiração, como vocês viram, até os dias atuais. Então, músicas, filmes, uma infinidade de produções artísticas são feitas até hoje, inspiradas na história do Egito. E é importante lembrar que o Egito, essa majestosa civilização, fica localizado no continente africano. Hoje continuaremos fazendo um estudo sobre esse continente fantástico, mas que muitas vezes é apresentado nos diversos meios de comunicação, nas falas das pessoas, em diferentes materiais de uma forma muito equivocada. Isso porque muitas vezes se fala da África como se existisse uma cultura única em todo o enorme continente. Mas a grande marca africana é a diversidade que está presente desde a formação dos antigos povos e reinos, que é esse que nós estamos estudando, incluindo o Egito, como na sua cultura como um todo. Hoje, por exemplo, a África é formada por 54 países. Porém, os limites territoriais desses países, existentes hoje, e aí vocês podem consultar dois mapas que tem aí no livro didático de vocês, esses limites nem sempre foram dessa forma, da forma que está estruturado hoje. A forma que o país africano está organizado hoje, os seus limites, foram impostos aos diferentes povos da África no século XIX, uma época em que o continente esteve dominado por colonizadores europeus. Então, da mesma forma que eles colonizaram o nosso país, que vocês já devem ter estudado isso no quarto e no quinto ano, e vão estudar mais uma vez no próximo ano, no sétimo ano, também os europeus dominaram, conquistaram e colonizaram várias regiões da África. Essas fronteiras foram criadas pelos europeus de maneira artificial e não respeitaram as culturas locais africanas, que foram formadas ao longo de milênios de história. A África é um continente com nações, com povos, com histórias milenares. Isso quer dizer, por exemplo, que muitos homens, mulheres e crianças de um mesmo grupo étnico que viviam em uma mesma região acabaram sendo separados uns dos outros após a criação desses países. Quando a gente estudou a história do Egito, a gente falou rapidamente que algumas alterações climáticas no continente africano impulsionaram as migrações de povos no continente, dentro do continente. Alguns grupos foram para o norte, na chamada África Setentrional. Outros se dirigiram para o sul, que chamamos África Subsaariana, porque ela fica depois do famoso deserto do Saara. É também chamada, equivocadamente, e aí é uma discussão que os professores podem estar tratando com vocês, como África Negra. Então, nessa região, na África subsaariana, se desenvolveram reinos e impérios também tão espetaculares como o Egito. Alguns deles, como o reino de Kush, o reino Axum e o reino de Cartago, que nós estudaremos a partir de hoje. No extremo sul do Nilo, localizada no atual Sudão, ficava uma região conhecida como Núbia, os gregos eram quem deram esse nome.
Durante muito tempo, esse local era a rota de encontro e comércio dos povos egípcios, dos povos mediterrâneos e das populações da África subsaariana. Depois do século XX a.C., teve início a formação do Reino de Kush, que tinha sua economia baseada na pecuária e na agricultura, ou seja, na criação de animais e no cultivo, né, de vegetais. O reino foi dominado pelos egípcios a partir do século XVI a.C., incentivando ainda mais a integração de costumes entre esses povos, né, entre os egípcios e os cuxitas. Com o fim do domínio egípcio, né, por volta do século IX a.C., a cidade de Napata, como era a capital, se torna o maior centro religioso e comercial do Reino de Kush. O Reino de Kush fornecia diversos produtos, comercializando minerais, peles de animais, marfim, ébano, né, que é um tipo de madeira muito preciosa e apreciada, né, no período, gado e cavalos. Tais bens e grande parte do ouro das ricas jazidas cuxitas foram comercializados com os egípcios. Caravanas lotadas de mercadorias atravessavam a cidade de Napata em direção ao Egito e vice-versa. Outra cidade cuxita importante era a cidade de Meroé. Também tornou-se um centro urbano com grandes edificações de alvenaria, ou seja, feita de tijolos, né? Todo mundo sabe aqui o que é o tijolo. Então, tudo que é construído com tijolo nós chamamos de alvenaria. E tinha palácios, pirâmides, e ela passa a ser a capital do reino, né, depois do século VII a.C. A atividade comercial de Meroé com o Egito foi ainda mais intensa do que a capital anterior, que foi Napata. As caravanas se reorganizavam em novas rotas terrestres e marinhas, com portos espalhados pelo Mar Vermelho, que permitiram aos cuxistas contato com gregos, com indianos e outros povos asiáticos que navegavam por essa região. Havia também intercâmbio cultural entre Cuxi e o Egito. Alguns cuxitas faziam parte do exército egípcio e exerciam funções administrativas junto ao faraó. Trabalhar junto ao faraó era ter sua importância reconhecida, né? Vocês lembram da importância do faraó na sociedade egípcia. No século VIII a.C., o reino de Kush aproveitou-se das crises do novo Império Egípcio e conquistou a cidade egípcia de Tebas. Foi o início do governo cuxita ou dos faraós negros, né? Eles constituíram a 25ª dinastia do Egito. Então, observe, gente. Muito nós ouvimos falar sobre o Egito, não é mesmo? Mas sobre Cuxi, que dominou o Egito, a gente tem pouca informação. Acredito que muitos de vocês, a não ser os que, infelizmente, repetiram o ano letivo, já ouviram falar, né, sobre esse grande império também localizado no continente africano, que é o Império de Kush, o Reino de Kush. Porque talvez por conta da sua população ser negra, então é uma questãozinha aí para vocês pensarem e também discutir com os professores de vocês. Uma outra característica muito importante do reino cuxita era o poder das rainhas-mães. As mulheres no reino de Kush ocupavam um papel muito importante, um papel de destaque. Em Meroé, por exemplo, havia uma tradição matrilinear, assim como ocorria nos outros lugares da África. O que é uma tradição matrilinear? A linhagem de uma família na Europa, ela se dá pelo pai, né, pelo homem. Na tradição matrilinear, essa linhagem se dá pela mãe. Então, observe como é que na sociedade a gente se refere, sobretudo as mulheres, né? Ana, filha de Antônio. Alexandra, que sou eu, filha de Fernando de Aguiar. Então, sempre a nossa referência é ligada a um homem. Na África, na sociedade de Kush e em outras sociedades africanas também não. A referência familiar é a mulher. A gente sabe que na nossa sociedade isso mudou, porque existem vários modelos de família. Existem famílias que têm apenas a mãe, existe família que os filhos são criados pela avó, mas quando tem a chamada família tradicional, no modelo tradicional,
a referência é o homem. Em alguns poucos casos isso muda, dependendo do papel de destaque que a mulher tenha. Né? Mas observe, quando você recebe um convite, vocês podem perguntar isso junto aos parentes. Quando alguém vai entregar um convite de casamento, um convite de aniversário, entrega endereçado ao pai de família, né? Convidamos o senhor fulano de tal e sua família, né, para o evento que está sendo convidado. Então, era a filiação por parte da mãe que determinava a sucessão no reino, e não por parte do pai, como acontecia nos países europeus, por exemplo, né? Que a mulher recebia o título de rainha, mas ela não tinha poder, né? E a descendência não era por ela que escolhia. É tanto que as mulheres não assumiam o poder. Era a linhagem paterna que determinava quem ia assumir a sucessão do reino. Os familiares dos reis exerciam diversas funções importantes. Suas filhas e mães eram nomeadas sacerdotisas, que eram espécies de soberanas espirituais, né, cuidavam da religiosidade do templo de Amon. E detalhe, Amon era um deus também egípcio. Já as Candances, conhecidas como rainhas-mães, eram esposas ou mães dos reis de Cush e participavam na escolha dos governantes, os ajudavam nas decisões políticas, diferente do que acontecia na Europa, né, que a maioria das rainhas não tinham esse poder político, né, elas não participavam das decisões dos reis. Alguns poucos casos, né, é que as rainhas tomavam essas decisões. E geralmente as rainhas que tomavam decisões políticas é quando não tinham a presença do rei. Eram rainhas que não tinham casado, como a rainha Elizabeth, ou que tinham ficado viúva e tinham assumido o reino provisoriamente, mas se tivesse a presença do rei, era dele sozinho a decisão. E claro que eles tinham alguns homens, né, que ajudavam nessa decisão, mas as mulheres não tinham essa participação. Algumas delas chegaram a assumir o trono de Meroé, como a Manitori, né? Uma das... entre outras. O domínio cuxita sobre o Egito terminou em 662 a.C., quando os assírios, que é um outro povo que a gente vai estudar posteriormente, conquistaram a região. Os assírios viviam na região chamada de Mesopotâmia, que a gente vai estudar ainda nesse ano letivo. Os egípcios expulsaram os assírios há cerca de 9 anos depois, e, no entanto, uma nova invasão, dessa vez dos persas, pôs fim ao Egito independente em 1525 a.C. Durante a desagregação do Império Egípcio, né, por conta dessas batalhas, o Império Egípcio fica... Bom, o domínio cuxita sobre o Egito, ele termina em 662 a.C., quando os assírios conquistam a região. Os assírios é um outro povo, né, da antiguidade, da Idade Antiga, que nós estudaremos ainda nesse ano. Os egípcios, né, junto com os cuxitas, que dominavam o território, expulsaram os assírios cerca de 9 anos depois. No entanto, sofreram uma nova invasão, dessa vez pelos persas, pondo fim ao Egito independente. Durante a desagregação do Império Egípcio, o reino de Cush continuava a participar como intermediário no comércio entre o norte africano e a África Central. E no século IV a.C., após sofrer vários ataques de povos vizinhos, assim como aconteceu no Egito, né, Cush foi conquistado pelo Império de Axum, localizado na região da atual Etiópia. É que vocês podem ver aí a localização direitinho no livro didático de vocês. Sobre o reino Axum, nós vamos falar na nossa próxima aula, para que vocês tenham tempo de processar as ideias e os conhecimentos sobre esses novos reinos que vocês estão entrando em contato agora e que se localizavam no continente africano, provando que na África não tem apenas miséria, fome, doenças e guerras, como alguns filmes, alguns documentários e o conhecimento popular quer nos mostrar. Um beijão, fique atento às orientações dos professores de vocês, estudem, façam pesquisas e a gente se vê
logo mais. I see you.